16 tem por título Exortação a viver segundo o Espírito. Aleluia. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, essa é uma palavra, como hoje é um culto de estudo da palavra, e se nós começarmos observar o primeiro versículo onde nós lemos, e é o verso 16 do capítulo 5 de Gálatas. Irmãos, automaticamente eu peço aos irmãos, o irmão presente, os irmãos irá acompanhar ou esteja acompanhando, vai lá agora em Romanos, deixa só eu marcar aí para não perdermos, Romanos capítulo 8. Olha só, e a Bíblia vai estar nos dizendo, Romanos capítulo 8, depois nós vamos voltar para Gálatas. Olha só, portanto, Romanos 8:1, portanto agora, aí nós percebemos que, por exemplo, na minha está portanto, vírgula, e um portanto bem grande. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por quê? Isso é muito profundo, muito forte, principalmente o versículo 3 que está dizendo, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O escritor aos Hebreus, para os irmãos entender, vai lá, Hebreus capítulo 4. Mas antes de nós, acha aí, Hebreus capítulo 4. Mas antes vamos fazer uma observação no capítulo 8, que está dizendo
e os que estão em Cristo e não andam segundo a carne, nenhuma condenação há. E a lei do Espírito é de vida. Mas se nós nos sujeitarmos à nossa carne, a nossos prazeres, à nossa vontade, à nossa natureza, nós estamos condenados. Nós estamos assinando a nossa sentença. Nós estamos destruindo a nós mesmos. Porque está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, é tão profundo falar sobre andar sobre o Espírito, no domínio do Espírito, porque automaticamente nós lembramos de Nicodemos, automaticamente nós lembramos da mulher samaritana, de Nicodemos, porque o Senhor Jesus Cristo disse: assim todo aquele é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele vai aonde é, como o vento, sopra, não sabe de onde vem nem de onde vai. E é necessário nós nascermos de novo da água e do Espírito. E a mulher samaritana, Jesus ali, ele dizendo, dialogando com ela, ele disse: mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, nós devemos de olhar como é e está o nosso estado de espírito neste momento. Quando eu digo estado de espírito, eu estou dizendo, me referindo à pureza, à santidade, à paz interior, ao seu pensamento, como é que anda a sua índole lá no profundo, o seu caráter lá no profundo, como é que anda os seus sentimentos. Será que você tem ódio, você tem raiva? Será que você pensa mal do seu próximo, ou imagina mal? Ou você é uma pessoa de sentimento puro, sincero, do coração limpo? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e não anda segundo a carne. Agora olha só para nós não perdermos o nosso foco. O versículo 3 de Romanos 8, e nós vamos lá para Hebreus capítulo 4, diz assim: enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Irmãos, Hebreus capítulo 4, eu vou abrir até uma outra Bíblia, a qual eu tenho mais intimidade. Hebreus 4, olha só, versículo de número 13. E daí nós vamos continuar lendo. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, isso nos traz temor. Essa palavra, ela nos traz, ao mesmo tempo, vamos dizer, a palavra medo, reverência, respeito. Essa palavra, porque diz muito claramente: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele ou quem temos de tratar. Verso 14: visto e temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, e penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote e não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, olha, presta atenção, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Agora, se você voltar lá para o capítulo 8, versículo 3, você vai entender. Porque pela carne, vamos dizer aí, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque ele suportou todas as tentações. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro vai dizer: na sua boca não havia engano, não havia injustiça. Isaías vai dizer: uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E o próprio Isaías, ele vai dizer que o nome dele é Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus da Eternidade, Maravilhoso. Nós precisamos observar. Nós temos um sumo sacerdote, como está dizendo Hebreus, e pode nos socorrer. Agora, Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. E depois nós vamos voltar para Gálatas, falando sobre a questão da carne e do espírito, dizendo, olha só, Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26 vai continuar: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Aí vai dizer as características dele: santo, quer dizer separado; inocente; imaculado, quer dizer que não havia mancha nenhuma contra ele ou nele; separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, ou seja, feito mais perfeito do que os céus. Irmãos, é interessante, nós lemos aí e diz separado dos pecadores. Santo é dizer separado, mas a Bíblia faz questão de dizer separado dos pecadores. Mas o Evangelho vai nos dizer, irmão Messias, que ele sentava para almoçar com os pecadores, ele ia nas casas dos publicanos, dos pecadores, mas ele ia ali não para fazer o que os pecadores faziam. Ele vivia entre eles, mas ele não se contaminava. Ele vivia no mundo onde o pecado já dominava, a impureza dominava, a prostituição dominava, a injustiça dominava, o domínio romano dominava, as orgias sexuais dominava, mas ele permaneceu separado, ele permaneceu santo, ele permaneceu puro, ele não se deixou se levar, ele permaneceu santo. Ora, vamos lá novamente para Gálatas, aonde nós fizemos a leitura nessa noite. Olha só, verso 16 vai continuar dizendo, nós vamos meditar nesses versículos hoje. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, nós precisamos andar em espírito. E como andar em espírito? Nós precisamos pensar nas coisas de cima. Hebreus vai dizer algo interessante, e nossos pais na fé, se não me engano, Hebreus 11, e eles creram na promessa, eles abraçaram a promessa, irmão Messias, de tal forma, e eles foram considerados peregrinos dessa terra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que todas as aflições, tribulações, perseguições, lutas, batalhas, nós passamos o tempo presente, não tem como se comparar com a glória e a nós há de ser revelada, ou que Deus tem preparado para conosco. Irmãos, nós precisamos pensar mais as coisas de cima. Agora abra, por favor, sua Bíblia em Colossenses capítulo 3.
Irmãos, a palavra hoje está profunda. Colossenses capítulo 3. Olha só. E dentro dessa palavra nós nos identificamos, nós nos encontramos e nós nos conhecemos. Colossenses capítulo 3, verso 3. Colossenses capítulo 3 vai dizer: